Olá, desde já sintam-se cumprimentados. Meu nome é Said Manuel Júnior e cá estou hoje para falar-vos da norma 12. Sou um estudante do curso de Contabilidade e Auditoria e aproveitar a ocasião para mandar os meus cumprimentos e as minhas saudações ao docente Abílio. Bom, sem mais delongas, o trabalho está estruturado da seguinte maneira. Falarei dos objetivos do âmbito desta norma, da base fiscal, do reconhecimento de ativos passivos, reconhecimento de ativos e passivos por impostos correntes diferidos, investimentos em subsidiários, eu sei que é associados e empreendimentos conjuntos, o método do efeito fiscal, a mensuração e o caso prático. Bom, o objetivo desta norma visa estabelecer o tratamento contabilístico dos impostos sobre os lucros, designadamente como contabilizar as consequências atuais ou futuras, em impostos relacionados com a futura recuperação da quantia registrada de ativos, ou seja, o reconhecimento no balanço, e por fim as transações e outros acontecimentos no período corrente que são reconhecidos nas demonstrações financeiras de uma entidade. Quanto ao âmbito, esta norma, os impostos são o rendimento, os impostos sobre o rendimento incluem todos os impostos baseados nos lucros tributáveis, quer sejam impostos nacionais, quer sejam impostos estrangeiros. Quanto à base fiscal, a base fiscal de um ativo é a quantia que está dedutível para efeitos fiscais contra quaisquer benefícios econômicos tributáveis que fluirão para uma entidade quando esta recuperar a quantia registrada do ativo. Quanto ao reconhecimento de ativos e passivos por impostos correntes, os impostos correntes ainda não pagos, quer relativos ao período contabilístico corrente, quer a períodos anteriores, devem ser reconhecidos como um passivo, quando, em relação ao período corrente ou períodos anteriores, a quantia já paga exceder a quantia devida, o excesso deve ser reconhecido como um ativo. Quanto ao benefício, relativo ao prejuízo fiscal que, quando permitido pela legislação fiscal, pode ser utilizado para recuperar o imposto corrente de um ativo de um período anterior, assim como deve ser mensurado por um ativo. E quanto aos prejuízos fiscais, é utilizado para recuperar o imposto corrente de um período anterior. O reconhecimento de ativos e passivos por impostos diferidos. Temos aqui as diferenças temporárias. Essas diferenças devem ser reconhecidas como passivos por períodos diferidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, por exemplo, exceto, quando tais passivos por impostos diferidos resultem de reconhecimentos no momento inicial do goodwill ou do reconhecimento no momento inicial de um ativo, de um ativo. O passivo, numa transação em que não seja uma concentração de ativos empresariais e na data da transação não afete quer o resultado contabilístico, quer a base fiscal. Quanto às diferenças temporárias dedutíveis, esta não seja uma concentração de ativos empresariais e na data do balanço não afeta os resultados contabilísticos, quer o resultado fiscal. Quanto aos prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais, quando uma entidade tiver diferenças temporárias tributáveis suficientes que resultem em quantias de impostos contra os quais podem ser utilizados prejuízos fiscais antes de expirarem. Segundo, quando for provável que a entidade tenha lucros tributáveis antes dos prejuízos fiscais e os créditos expirem. E, por fim, quando os prejuízos fiscais não utilizados resultarem de causas perfeitamente identificadas que é improvável que voltem a ocorrer. Quanto à revisão de ativos por impostos diferidos, no final de cada período contabilístico, uma entidade deve rever os ativos por impostos diferidos não reconhecidos. Investimento em subsidiárias. Quando a quantia registrada dos investimentos em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos é diferente da sua base fiscal, surgem diferenças temporárias. O método fiscal
dos impostos a pagar, existem dois. Temos o método por imposto a pagar e temos o método fiscal. Para esta norma, ou seja, esta norma adota o método fiscal para que, ou seja, para a contabilização dos impostos sobre lucros, seguindo o método do passivo com base no balanço. E quanto à mensuração, os impostos ativos e passivos ou seja, os impostos ativos e passivos dos impostos correntes devem ser mensurados pela quantia que se espera que venha a ser liquidada, liquidadas ou recuperadas das autoridades fiscais, usando taxas de impostos que estejam em vigor no final do período. Quanto ao caso prático, temos aqui a empresa Seidex Limitada, que teve um prejuízo contabilístico em 2018 de 10 milhões e espera-se que continue a apresentar perdas nos próximos anos. A empresa pode utilizar as perdas fiscais em um determinado exercício nos anos subsequentes, contabilize os impostos diferidos. Bom, não há qualquer contabilização a efetuar, uma vez que não existem impostos a pagar e não se pode proceder ao reconhecimento de ativos por impostos diferidos relativamente a perdas fiscais do exercício do 2018. Bom, obrigado pela sua atenção dispensada e até mais.